companheiros da União Espírita Cristã, companheiros da Rede Amigo Espírita, que sempre está nos ajudando na divulgação da doutrina dos Espíritos, a quem nós temos que agradecer muito, companheiros que nos assistem nesse momento. Vamos mais uma vez trazer algumas reflexões para o nosso conhecimento e o enriquecimento do nosso espírito. Hoje o nosso tema é na obra da luz. E esse tema está baseado na leitura que nós vamos fazer agora, que é uma página do livro Bem-aventurados os Simples, ditado pelo Espírito Valério e psicografado por Valdo Vieira. Está na página 29 desse livro, é uma lição muito bonita. Então, vamos à lição. O poço foi cavado na terra firme. Servia a todos, sustendo a vida em derredor. Água límpida aos sedentos. Água ao transporte para serviço à distância. Água pura à limpeza. Água canalizada à irrigação. Certo dia, porém, o poço foi abandonado a si mesmo. Desde então, poluiu-se-lhe a água, que secou pouco a pouco. Derruíram-se-lhe as paredes. Caíram pedras dentro dele. Atulhou-se-lhe o seio com folhas secas. Cresceram pragas em torno, ocultando-lhe a boca aberta. Em breve tempo, o antigo poço transformou-se em sepulcro ignorado ou cilada permanente aos transeuntes incautos. A grande fonte de vida tornou-se a grande armadilha de morte. Tal é o destino da obra construtiva impropriamente desprezada. Tudo segue dignamente se perseverarmos na tarefa edificante. Alegria do suor respeitável, alegria da obrigação retamente cumprida, alegria da vitória nas tentações, alegria da felicidade estendida a todos. Mas abandonada ao léu das circunstâncias, desajusta-se a máquina do serviço. Tisnam-se os ideais, morrem as esperanças, cai o estímulo, enferrujam-se as peças da ação, e em pouco tempo, o que era tarefa florescente do amor é cova do egoísmo, provocando a queda e a desilusão de muitos. Não se ausente da obra de luz e fraternidade a que você se dedica. Quando o coração valoroso deserta do serviço começado no bem, o mal aparece em seu lugar. Elevemos então nosso pensamento ao Pai, agradecidos muitíssimo por esta lição que nos traz uma reflexão muito profunda sobre o que temos feito da nossa luz interior. E pedimos que neste momento os espíritos benfeitores possam estar junto de cada um de nós, de cada um que vibra nesse instante, refletindo sobre esse tema, esse texto. Vamos pedir a esses benfeitores que nos envolvam, que tragam a paz que nós tanto buscamos,
que possam, neste momento, transformar o nosso estudo, as palavras que vamos dizer aqui, em lições que os espíritos benfeitores nos trouxeram e que hoje, nós aqui, irmanados neste mesmo ideal espírita, vamos procurar refletir sobre esses ensinamentos. Muito obrigado ao Pai Jesus, muito obrigado aos espíritos benfeitores, a todos que, de uma forma ou de outra, estão envolvidos e nos envolvendo nessa pequena tarefa da divulgação da doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, companheiros. Então, vamos começar. Em primeiro lugar, fazendo uma análise rápida desse texto que nós acabamos de ler. Todos nós, quando reencarnamos, nós trazemos alguma tarefa com a qual nós nos compromissamos antes de reencarnar. Não precisa ser nenhuma tarefa de brilho, nenhuma tarefa que traga assim, títulos, nenhuma tarefa tão grandiosa como a gente vê de corações muito valorosos que passam por nós. Mas a mais simples das tarefas, executada com amor e perseverança, se torna para nós uma fonte grandiosa de benesses para a nossa vida eterna. Aqui no texto, o Espírito Valérium vem nos falar de um poço que ajudou a tanta gente com as suas águas límpidas, sempre frescas. Quem já tomou água de poço sabe como fica fresquinha a água. Mas depois foi abandonado e quanto lixo se entulhou ali naquele poço. E assim é a nossa obra. Se nós relaxamos, se nós nos desviamos daquele propósito que nós assumimos ao reencarnar, infelizmente, nós seremos como esse poço, que ao invés de trazer vida, ele se tornou uma armadilha, porque cheio de folhas secas e de pedras, ele, com a sua boca tampada, podia qualquer viajante cair ali. Então, se nós também não cuidarmos do nosso íntimo, nós seremos como aquele poço que secou. Por isso, na tarefa da luz, é necessário que a gente tome consciência dessa luz que está em nós e que não é invenção nossa. Foi Jesus quem nos trouxe essa mensagem. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículos de 14 a 15, ele nos diz: vós sois a luz do mundo. E nós temos que acreditar muito e perfeitamente nesse ensinamento de Jesus, porque ele não mentiria para nós. A troco de que Jesus falaria que nós somos a luz do mundo. E quando ele fala vós sois, são todos nós, encarnados e desencarnados. E aí ele acrescenta no seu ensinamento: não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Será que a gente aqui consegue ocultar o convento da Penha? Só se for uma nuvem muito carregada, mas aí não somos nós que estamos ocultando. Ele está lá no monte. Então, ele está visível para todos que têm um olhar para o alto, que olham para cima, que erguem suas cabeças em direção ao alto. Nem se acende uma candeia
colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim, ilumina todos que estão na casa. Então, ninguém vai acender também uma lamparina e enfiar debaixo de um móvel qualquer. Aqui foi usada a palavra módio. E a palavra módio quer dizer o seguinte, que é uma medida mais ou menos na base de 35 litros. E na Palestina, era costume guardar o azeite dentro desse módio e colocá-lo debaixo da candeia quando ela estava apagada. Para facilitar, né, na hora de acender a candeia, já tinha-se ali o azeite para colocar e acender. Então, uma candeia acesa, a gente não vai colocar debaixo do módio, até porque vai pegar fogo, né? Então, a gente coloca, ou colocava, quando estávamos lá na antiguidade e não tínhamos a luz elétrica, colocávamos num lugar mais alto, a fim de iluminar todo o ambiente, iluminar as pessoas daquela casa. Então, Jesus vem nos dizer: vós sois a luz do mundo. Mas ele continua. Mateus, então, continua. Aqui eu trouxe a explicação de módio, né? Medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. O vocábulo também designava o vasilhame utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era aproximadamente igual à da unidade de medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Muito bem. Então, Jesus continua falando da nossa luz. Já que nós somos luz, então ele continua no mesmo capítulo de Mateus, agora no versículo 16. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Olha, então é uma verdade absoluta a luz que cada um de nós traz dentro de si. Se nós pudéssemos fazer uma analogia, uma comparação, Deus seria, então, a usina, né, produtora da energia. Jesus, aquele que veio trazer para nós o conhecimento de toda essa energia que nós temos. E nós seríamos as lâmpadas. Alguns, uma lâmpada forte, que ilumina muito. Outros, uma lâmpada pequenininha, uma luzinha como a de um vagalume. Mas todos nós somos dotados da luz, dessa luz interior. Basta que a gente queira clicar no interruptor e deixar que a nossa luz brilhe. Deixar que a nossa obra seja, assim, o reflexo da nossa luz. Que a nossa obra, o nosso comportamento, o nosso caráter sejam exatamente a nossa luz a brilhar na nossa caminhada, como encarnados ou como desencarnados. De modo, então, que o Evangelho de Jesus é muito claro e que tem tudo a ver com a lição que nós lemos no início. É preciso que a gente trabalhe dentro da gente essa luz, que a faça crescer para iluminar mais longe, né, do que a gente está acostumado. E, se eu não me engano, é o Pastorino, no Minutos de Sabedoria, que diz: quem acende um lume é o primeiro a iluminar-se. Se vamos acender a nossa luz, o primeiro a se iluminar somos nós.
O primeiro a se beneficiar com as nossas boas obras somos nós. E daí, por consequência, por resultado, aqueles que estão caminhando conosco. Então, muito linda essa passagem do Evangelho de Jesus, trazido por Mateus. Como todo o Evangelho, uma riqueza muito grande, e essa aí nos tocou profundamente. E falando de luz, nós não poderíamos deixar, neste mês de abril, de fazer alusão a duas figuras importantes, muitas são, mas essas duas figuras são importantes, uma porque nasceu em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, através da obra de luz de Allan Kardec, que se dedicou a receber dos espíritos essa doutrina, o corpo da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. E a outra personagem é que nasceu no mês de abril, no dia 2 de abril, aqui pertinho de nós, aqui no Brasil, em 1910, o Chico Xavier. Então, primeiro nós vamos falar do Livro dos Espíritos, depois retornaremos a Chico Xavier e, se der tempo, falaremos de outras luzes brilhantes que, na sua humildade, trouxeram muito exemplo para nós. Fizeram o seu poço estar sempre jorrando água fresca para o próximo. Então, primeiro esse, Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail, que um estudioso muito grande, um espírito preparado há muito tempo pela espiritualidade, para a missão de trazer para nós a doutrina dos espíritos. Ele, por ser uma pessoa muito estudiosa, muito culta, muito preparada, um espírito humilde e preparado, ele observou muito os fenômenos antes de aceitá-los. E a partir do momento que ele compreendeu que o mundo dos espíritos era real, a partir dali, então, ele assumiu a tarefa. Foi uma tarefa muito difícil, foram muitas pedradas, muitas folhas secas, mas que ele teve condições, teve fibra, teve vontade para poder eliminar esses empecilhos e nos trazer, então, a doutrina dos espíritos. Essa doutrina dos espíritos, ela vai responder para o homem muitos questionamentos filosóficos. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Olha, são perguntas que a doutrina vai nos responder. E Allan Kardec, então, com a sua didática, escolheu exatamente o método do diálogo para poder tornar fácil para nós a leitura e a compreensão do Livro dos Espíritos. Não que uma leitura resolva na nossa vida. A vida inteira, entre encarnados e desencarnados, nós precisaremos recorrer ao Livro dos Espíritos. Ele é o corpo da doutrina. Ele é o edifício principal de onde partiram as outras obras básicas da doutrina, também trazidas por ele, pelo codificador, que assumiu
o pseudônimo de Allan Kardec para que nada pudesse interferir na verdade e na riqueza da doutrina dos espíritos, que ele sempre fez questão de frisar, que a doutrina era dos espíritos. Então, companheiros espíritas e não espíritas, a doutrina não é de Allan Kardec, a doutrina é dos espíritos, sob a supervisão do Espírito de verdade, que nos ama tão profundamente que trouxe para nós essa doutrina a fim de nos esclarecer, de nos consolar e de fazer, porque o livro dos Espíritos é conhecimento. Vários e vários sábios da antiguidade e séculos após séculos vieram trazendo conhecimentos para nós. Sábios não cristãos, antes do cristianismo. Sábios depois do cristianismo, mas não cristãos, cujas doutrinas, cuja filosofia é muito semelhante à nossa. Porque a ética da doutrina espírita, ela pode ser encaixada em qualquer religião. Ela é uma doutrina. O próprio Allan Kardec não dizia que ela era uma religião constituída, não. Mas como ela tem um aspecto religioso, porque a principal finalidade dela é desenvolver o amor ao próximo dentro de nós. É nos fazer conhecer o bem que nós precisamos deixar brilhar dentro de nós para se refletir junto àqueles que caminham conosco. Foi assim, então, que surgiu o Livro dos Espíritos. E na revista Reformador, de fevereiro de 2000, esse companheiro Gil Restani de Andrade, ele diz que a codificação espírita estimula aqueles que se aprofundam nos seus ensinos, nos seus princípios e valores. Então, aqueles que se aprofundam em que valores? Na prática do bem e do amor ao próximo. Alguma coisa de novo? As doutrinas antigas já falavam, né? De praticar o bem, de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, do amor ao próximo. Jesus veio e reafirmou essa lei do amor ao próximo. Valores do perdão ao inimigo. Quando durante séculos, milênios, nós estivemos vivendo a lei do olho por olho, dente por dente, que era o que nós entendíamos na época. Nós não tínhamos condições ainda de entendermos o perdão ao nosso inimigo, de darmos uma face para aquele que bateu na outra face nossa, de oferecermos as duas faces. E os valores da beneficência e da caridade. Tanto é que a nossa bandeira é fora da caridade, não há salvação. Então, essa é a grande finalidade do Livro dos Espíritos, trazer para nós a prática do bem. E se nós ainda temos tanta dificuldade, na pergunta 625, Kardec pergunta aos espíritos qual era o ser mais perfeito para nos seguir de guia, servir de guia e modelo que já passou pela Terra. E a resposta foi muito simples. Jesus. Então é ele. A doutrina é baseada nos ensinamentos dele. Por isso, o amor ao próximo, o perdão ao inimigo, a beneficência, a caridade e outras tantas virtudes.
A codificação espírita é um código de luz emanado da luminescência incomparável dos espíritos superiores sob a superlativa supervisão do espírito de verdade. Olha, gente, é um código de luz. Se não sabemos como usar a nossa luz, como desenvolvê-la, como trabalhar, como executar a obra da luz dentro de nós, busquemos a doutrina espírita, busquemos a codificação espírita. Toda a codificação é um código de luz para nós. Aqui está, então, o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, e um livro comemorativo dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Então, nós temos aí quantos anos ele vem sendo completamente atual. De 1857 a 2021, façam o cálculo quantos anos este livro tem sido o código de luz das nossas vidas. O Livro dos Espíritos, ele é composto, então, já que ele é o corpo da doutrina, ele é o grande edifício, ele traz a introdução onde Allan Kardec vai nos falar da própria filosofia, né? Vai explicar a criação e vai trazer bastante entendimento para nós do que vai acontecer durante o livro. Os prolegômenos são palavras iniciais, ali no início do livro, como se fosse prefácio, né? E os prolegômenos, então, eles vêm para mostrar como foi criada também a obra, cita alguns companheiros que ajudaram muito. E depois a obra em si é dividida em 4 blocos, ou 4 livros. O primeiro vai falar das causas primeiras. Tanto é que a primeira pergunta é: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, porque Deus não é uma pessoa. Então, nesse primeiro livro, os espíritos vão responder a Kardec que era intuído para fazer aquelas perguntas. Porque são perguntas que estão dentro de nós. Quando vamos ler o Livro dos Espíritos, aquilo que a gente tem vontade de saber, Allan Kardec foi perguntando para os espíritos, né? Então, trata-se, então, da metafísica, da constituição do universo, né? De todos os seres, dos seres vivos, tudo isso está nas causas primeiras, no primeiro livro. O segundo livro já vai falar dos espíritos, então é um livro que pega mais a parte científica, que vai falar do fenômeno, dos fenômenos espíritas, né? Do fenômeno que a gente conhece através da comunicação dos espíritos, através da mediunidade, daquelas pessoas dotadas dessa faculdade. O terceiro livro é um código de ética. É no dizer de Richard Simonetti, a Constituição Divina, porque ali ele vai nos falar das leis morais, das principais que estão escritas na nossa consciência. Mas ele resolveu perguntar para os espíritos, para que os espíritos pudessem resumir e colocar em palavras, para a gente não se esquecer tão fácil, porque aquilo que está na nossa consciência a gente muito facilmente esquece. E o quarto livro, o livro de Esperanças e Consolações, onde ele vai falar, então, onde os espíritos vão falar conosco, das causas das nossas aflições, mas vão falar das esperanças
Porque a doutrina espírita vem mostrar para nós que a nossa criação, a nossa evolução é baseada na esperança de nos tornarmos sempre espíritos melhores. Não importa o tempo que nós levemos, porque vai depender da nossa vontade. Então, esperanças e consolações vai trazer para nós, então, vai falar sobre as penas, mas vai falar também sobre os gozos, né, da nossa vida. E vai responder a muitas perguntas. Por que sofremos, não é? Por que nós passamos por provações? Mas quais são as nossas esperanças? Então, esse é o corpo do Livro dos Espíritos como um edifício da doutrina. E desse edifício, desses 4 livros, saíram os outros 4 livros da codificação. Assim nós temos, em 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos. Esse que é o centro da doutrina. Do primeiro livro, né, da primeira parte do Livro dos Espíritos, surgiu a Gênese. Interessante, porque foi a primeira parte do Livro dos Espíritos, mas foi o último livro que Kardec nos trouxe da codificação. Porque depois vem obras póstumas, tem as viagens de 1862, né? Tem outros livros. Mas dos 5 do Pentateuco, o último livro foi a Gênese. E ela vai falar exatamente da primeira parte. Ela vai falar da Gênese mosaica, mas ela vai também nos falar da formação do nosso planeta. Ela vai falar da Gênese espiritual, mas ela vai nos explicar também a parte de fluidos, vai falar dos milagres, das predições. Então, e do futuro, né, das gerações futuras. Então, é um livro riquíssimo, belíssimo. Bom, depois, em janeiro de 1861, surgiu o Livro dos Médiuns, que é da segunda parte do livro, quando ele trata do mundo espiritual, da comunicação dos espíritos, né? Ele vai tratar do assunto espírito. Então, no Livro dos Médiuns, é um livro que até hoje, em todas as casas sérias, ele é estudado nos cursos de mediunidade, porque ele traz ali toda a base para o desenvolvimento dessa faculdade. Na terceira parte, que são as leis morais, o código de ética, a Constituição Divina, daí surgiu em 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, que reuniu os ensinamentos de Jesus, como são 4 evangelistas e falando a mesma coisa, então os espíritos ajudaram Allan Kardec a sintetizar os ensinamentos contidos nos 4 evangelhos. Vem a passagem do evangelho, vem uma explicação de Allan Kardec e depois vem a instrução dos espíritos, que são os espíritos que participaram da codificação. É maravilhoso. É o nosso livro de cabeceira. Né? Se Jesus é o nosso guia e modelo, está aí o nosso figurino para nós podermos buscar como nos guiar, como nos comportar. Qualquer dificuldade que tenhamos, recorramos ao Evangelho. Ali nós vamos encontrar a resposta, com certeza. E a quarta parte, o céu e o inferno, que vai falar a quarta parte do livro, as esperanças e consolações, que foram formar, então, o céu e o inferno. Esse aí é o Pentateuco Espírita.
o Livro dos Espíritos, na parte central, e os que saíram dele. Muito bem, então, essa obra maravilhosa é que fez aniversário. Vai fazer, né? Dia 18 de abril, sem ser esse domingo, no outro domingo, tá? Agora, nós vamos falar de um outro espírito que também fez brilhar a sua luz. Se Kardec fez brilhar a sua luz, trazendo para nós a doutrina dos espíritos, este espírito, Chico Xavier, que fez aniversário semana passada, ele veio exemplificar. Porque a doutrina nos fala sempre que Deus, de vez em quando, manda algum missionário para nos lembrar, porque a gente esquece muito fácil, né? Então, para nos lembrar das lições que nós precisamos desenvolver em nós, a fim de que nós possamos evoluir, crescer como espíritos. Essa é a finalidade nossa, fomos criados para isso. Desde lá o nosso início, simples e ignorantes, nesta caminhada de retorno ao Pai, passando pelas diversas existências, a fim de irmos nos aprimorando. E esse homem, então, veio provar para nós que Jesus, ele veio provar com seus exemplos, que Jesus veio trazer a percepção da existência do próximo. Porque ele se dedicava tanto ao próximo, baseado na doutrina espírita, porque são muitos os missionários que a gente sabe, mas ele, baseado na doutrina dos espíritos, ele trouxe o próximo para próximo dele. E mesmo hoje desencarnado, como ele influencia a humanidade toda que se dispõe a estudar as suas obras, os seus livros, que não são dele, como ele diz, são dos espíritos. E Emmanuel nos diz que esse próximo é a ponte que nos leva até Deus. Olha que lindo. É uma ponte. Se queremos, então, fazer essa caminhada de retorno ao Pai com eficiência, que busquemos, através da caridade, o nosso próximo. Por isso, o Evangelho é o código mais perfeito para a conduta do homem na Terra. E ele procurou viver esse Evangelho. Então, nós estivemos procurando alguma coisa para falarmos, né, de Chico Xavier, e fomos ler um livro bem interessante, Chico, Diálogos e Recordações. Chico e outros tinham um grupo lá em Minas Gerais chamado Amigos para Sempre. Eles se reuniam, ora em Pedro Leopoldo, ora levavam o Chico para Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, e o encontro deles era sempre em torno da doutrina dos espíritos, sempre estudando a doutrina dos espíritos. E Chico era aquele que mais esclarecia. Mas um dos autores ou coautores do livro, porque o nome dele nem aparece como autor, o autor é um repórter, Carlos Alberto Braga Costa. O outro que deu muitos depoimentos, porque o livro começou a ser escrito depois da desencarnação de Chico Xavier, em 2004. Então, foi pelas recordações, pelos exemplos e pelas anotações de Arnaldo Rocha. Quem era Arnaldo Rocha? Arnaldo Rocha foi o esposo da Meimei. E a Meimei era aquela querida, aquele espírito querido de Chico Xavier. Bom, então vamos lá falar um pouquinho de Chico, porque
Kardec, a doutrina dos espíritos, é uma palestra ou um seminário. Chico é outro. Seminário, outra palestra. Mas o nosso tempo é curto e as nossas pinceladas rápidas. Então, vamos lá. Sem o Chico, não seria construída a ponte-luz, que favoreceu a ligação entre o céu e a terra. Olha a luz presente novamente. Se Emmanuel nos diz, né, que o nosso próximo é a ponte construída até Deus, Chico Xavier veio construir uma ponte de luz, por tanto de amor ao próximo que ele teve. E, através da sua obra maravilhosa, foram 412 livros, mas livros dos mais diversos temas e ensinamentos. Foram muitas e muitas mensagens, muitas cartas. Olha, Chico foi assim incansável. E então Carlos Alberto Braga Costa, nesse livro Chico, Diálogos e Recordações, vai nos trazer muita coisa bonita sobre o Chico. Ele fala lá: neste novo milênio, todos somos convidados a perceber e a sentir, através dos exemplos de Francisco de Paula Cândido, que esse era o nome de Chico Xavier, que a luz da doutrina espírita continua a guiar-nos pelo caminho apresentado por Jesus há 2000 anos. Então, é muito interessante, tem muita coisa interessante nesse livro, sabe? Quem tiver a oportunidade de ler, que ele foi reeditado agora pela editora Clarim. Então, neste novo milênio, né, que nós estamos vivendo, a partir do ano 2000, se nós conseguirmos sentir e viver os exemplos de Chico, nós já estaremos bem próximos dos exemplos de Jesus, porque ele procurou seguir os exemplos de Jesus. Ele não tinha nada. E quando ele, muito jovem ainda, recebe, né, uma mensagem, se eu não me engano aqui é de sua mãe, dizendo que ele deveria distribuir pão para as pessoas carentes, ele pensou, mas eu não tenho dinheiro, eu custo a conseguir o pão para alimentar meus irmãos, mas eu vou dar um jeito. E assim, no seu primeiro dia, levou 5 pães, ele e sua irmã, para distribuir. E começou a distribuir os 5 pães. Será coincidência? Com Jesus na multiplicação dos pães, que eram 3 peixes e 5 pães? A partir dali, aquela rotina da distribuição dos pães, toda semana, que terminava debaixo de uma árvore onde iam estudar o Evangelho, começaram as doações a surgir e sempre tinha pão para todos que fossem ali procurar o Chico e aprender o Evangelho de Jesus. Então, ele procurou viver os ensinamentos de Jesus na íntegra, né? Muito bem. Marcos de Mário, que é um pedagogo, um professor, quando Chico desencarnou, ele escreveu uma página muito bonita. E um trecho dessa página ele diz assim: então eles, quer dizer, Chico Xavier e Emmanuel, são convocados por Jesus, que é o governador planetário, governador do nosso planeta, para mais uma missão. Desta vez, um como benfeitor espiritual e o outro como médium do lápis de luz. Olha, Chico fazendo brilhar a sua luz. Luz dos corações, luz das letras, das almas. Com disciplina, humildade, amor ao próximo, resignação, fé e muito estudo da doutrina espírita,
Chico Xavier cumpriu com fidelidade a sua missão. Então, eu achei muito bonito ele falar, principalmente falar que ele era um médium do lápis de luz. Porque, queridos companheiros, quem tem a oportunidade de estar em contato com a doutrina dos espíritos através da bibliografia de Chico Xavier, de todos os livros que ele escreveu, a gente vai ver que realmente era um lápis de luz. Primeiro, porque era tudo escrito a lápis e à mão. E eram páginas e páginas. E livros, às vezes, muito difíceis. E nós temos livros como Mecanismos da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, que foram psicografados por Chico e Valdo Vieira. Cada capítulo era um que recebia. Olha o trabalho da espiritualidade e a boa vontade dos médiuns, acendendo a sua luz para poder trazer essa luz para nós. Quando Chico pergunta para Emmanuel, lá no início da sua tarefa, qual o conselho que Emmanuel dava para ele poder desempenhar bem a sua tarefa, Emmanuel disse: disciplina, disciplina e disciplina. Foi assim que Chico, completamente disciplinado, humilde, que ele jamais aceitava qualquer coisa que ele falasse, que tocasse o coração das pessoas e as pessoas viessem agradecer, ele dizia: não fui eu, isso tudo é dos espíritos, são os espíritos que nos ensinam, que nos inspiram. Então, era uma humildade muito grande. Amor ao próximo, porque ele não negava o atendimento a ninguém. Resignação. Ele tinha um glaucoma, que ele sentia muitas dores na vista. Ele tinha que ir a Belo Horizonte, nos hospitais de lá, para poder fazer tratamento. Então, ele tinha uma saúde debilitada, mas era tão forte, tão valente esse espírito, que conseguiu ficar na carne por 92 anos. E a fé de Chico, ele tinha uma fé tão grande que ele conseguia, né, ajudar a todas as pessoas. E muitas vezes ele nem era compreendido. No livro Chico de Francisco tem a história de uma prostituta lá da cidade que ficou doente e Chico, todas as noites, ele ia lá aplicar um passe nela. E quando as más línguas e as más visões viam Chico saindo de lá, falavam mal do Chico. Mas ele ia aplicar um passe, cuidar dela, porque durante o dia tinha uma pessoa que ajudava, mas durante a noite não tinha. Então era o horário que ele ia. Levava uma comida para ela, um pedaço de bolo, um pão. Ele não ligava, então, para o que as pessoas falavam. Mas por dentro devia doer muito as calúnias que faziam contra o Chico. Fora os processos que rolaram. Olha, 92 anos de idade. Aos 17 começou a sua missão. Foram muitos anos de trabalho na divulgação da doutrina espírita, de trabalho de amor ao próximo, de perdão aos inimigos, de muita caridade, de muita benevolência, beneficência. Então, Chico deixou
a sua luz brilhar muito, iluminar muita gente, muitos espíritos, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil também. E nós vamos lembrar também de uma outra luz que brilhou muito, embora não seja tão conhecida como Chico Xavier, mas é do nosso Brasil também. A Benedita Fernandes, de Araçatuba. Já tive a oportunidade de falar dela aqui, que era uma mulher obsidiada, que morava nas ruas, até que foi recolhida na cadeia, e então o diretor da cadeia, ele era espírita, e começou a descobrir que aqueles problemas dela eram de obsessão, e começou a fazer um trabalho de desobsessão com ela. E os espíritos um dia disseram que se ela levasse o resto da vida ajudando as pessoas, ela ficaria curada. Ela saiu dali, gente, e ela foi ajudar a todas as pessoas. A Sociedade Feminina de Araçatuba criou uma organização, aliás, ela criou, né, das mulheres de Araçatuba, e ela dirigia aquelas mulheres que eram mulheres abastadas, não eram pobrezinhas e simples como ela. E ela, então, ali era a associação delas, das mulheres, e que se transformou num hospital. Então, primeiro era uma associação e depois se transformou num hospital para recolher as pessoas que eram tidas como doentes mentais, mas cujo tratamento também com passes, através da doutrina dos espíritos, também iam se recuperando. Está lá em Araçatuba, a obra da Dona Benedita Fernandes, brilhando a sua luz. Outra luzinha que brilhou muito, a Dona Aparecida Conceição Ferreira, lá em Uberaba. Pobrezinha, pobrezinha. Quando mudou a política da cidade e os doentes do pênfigo foliáceo foram despejados do hospital, ela que lá trabalhava, ela levou os 10 pacientes para a casa dela. Os filhos já estavam criados e falaram, ou eles ou nós. Ela falou, eu fico com os doentes. Vocês já são criados, vocês já podem cuidar da vida de vocês, vocês têm saúde. Eles só têm Deus e a mim. E assim, o que essa mulher lutou, o que essa mulher sofreu, até presa em São Paulo ela foi, porque ela estava denegrindo o nome da cidade. E ela, então, construiu o Hospital do Fogo Selvagem, ou pênfigo foliáceo, que é uma referência no nosso país. Brilhou a sua luz e brilha até hoje, porque cada pessoa atendida lá é atendida com amor e é um hospital de referência. Vai gente no Brasil todo para se tratar em Uberaba. Viva a luz da Dona Benedita, a luz da Dona Conceição, a luz do Chico Xavier, a luz de Allan Kardec, todos esses espíritos que não deixaram seus poços de água fresca secarem, se transformarem em monturos. Estão aí até hoje, alimentando o próximo. Aprenderam a amar o próximo. Que sirvam de exemplos para nós, para que também saibamos trabalhar na obra da luz. Estamos chegando, então, ao final, mas tem um espírito que eu sou muito fã dele, porque ele foi médico
lá em Niterói, e desde que ele estudava medicina, isso no século retrasado, ele se interessou pela homeopatia e ele mantinha contato através de cartas, né? Ele se correspondia com Hahnemann. E assim ele se tornou um grande homeopata. E ele tratava as pessoas gratuitamente lá em Niterói. É o Dr. Guilherme Taylor Mark. Então, quando o bonde já ia chegando próximo da casa dele, que naquela época era só bonde que tinha, né? Ou carroça. O motorneiro já gritava: Casa do Dr. Taylor. Ali as pessoas eram tratadas pela homeopatia. As pessoas, depois ele, com as doações, ele construiu alguns quartinhos para as pessoas que vinham de fora poderem se acomodar ali. Ele doava os remédios, os filhos aprenderam a trabalhar com homeopatia. E quando ele estava ruinzinho já fisicamente, na sua cama, no seu leito de morte, chega um cliente no banco onde trabalhava seu filho e, conversando, falou: agora eu vou aviar uma receita de homeopatia que é para o meu filho que a gente recebeu no centro espírita. Aí ele falou: eu posso ver a receita? O filho dele, quando olhou, falou: mas esse é meu pai. Aí ele falou: sim. E quando foi que você recebeu essa receita? Ontem à noite. Não é possível, meu pai está lá no leito de morte. Então ele ali, no leito de morte, ele se desdobrava, ia no centro espírita fazer o receituário da homeopatia. Olha a luz desse homem que também trabalhou dentro de si a luz do amor. E lembrando Paulo, na carta aos Coríntios, né, nós vamos recordar que Paulo dizia: o amor é paciente, é benéfico, não é invejoso, não é temerário, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Está na carta de Paulo aos Coríntios, que todo mundo conhece muito bem, capítulo 13, versículos de 4 a 7. E agora nós vamos encerrar, então, com essa mensagem de Adelino da Silveira. Ele estava presente numa noite quando Chico já estava assim doentinho, e era uma fila enorme de pessoas que queriam ir lá ver o Chico, dar uma palavrinha rapidinha com ele, tocar no Chico, porque ele já estava muito doentinho. E ele atendia todos com a mesma bondade. E teve uma noite que ele então diz para Adelino da Silveira: comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Eu não tenho mais nada para dar, eu estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando a resposta. E esperando a resposta. E esperando a resposta. E o Adelino pensava, que resposta eu posso dar para ele? Notou que a sua boca já estava até sangrando de tanto ele beijar as mãos das pessoas que o visitavam ali. E Adelino ainda pergunta: mas já está sangrando a sua boca? Por que o senhor continua beijando a mão dessas pessoas? E Chico olha para ele e diz: porque eu já estou muito doente, eu não consigo me curvar para beijar os seus pés. Então Adelino pensava, revia todo o evangelho, revia o trabalho de Pedro, de Paulo. E aí, depois de muito pensar, e o Chico insistir, né? Por que você acha que eles vêm?
Aí Adelino teve a inspiração e disse: Chico, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Todos nós estamos com saudade de Jesus, mas ele é nosso guia e modelo. E o seu evangelho está aí para nos ajudar a termos a coragem de clicar o interruptor e deixar brilhar a nossa luz na obra da luz. Que assim seja. E agora, então, encerrando, nós vamos fazer uma pequena prece de agradecimento ao Pai. Muito obrigada, Senhor, por estes momentos, por esses depoimentos, por esses exemplos que nós tivemos a oportunidade de trazer aqui para divulgar para tantas pessoas que nesses momentos pelos quais estamos passando estão sofrendo tanto. Para essas pessoas, Senhor, que estão com seus lares desfalcados por aqueles que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ter contato com a doutrina dos espíritos para poderem, Pai, compreender que a vida é uma só, que as dimensões podem ser diferentes. Ora estamos no corpo físico, ora estamos fora dele. Mas que quem ama é o espírito. Por isso, o amor jamais morrerá. O amor verdadeiro jamais morrerá. E se nesse momento a humanidade encarnada está sentindo tanta saudade de Jesus, que busquemos a luz do Evangelho. Se a nossa luz está fraquinha, busquemos a luz do Evangelho e os ensinamentos deste irmão mais velho, Jesus. Ali, com certeza, encontraremos o consolo para as nossas dores, encontraremos a explicação para as nossas dúvidas, encontraremos a esperança para o nosso coração desesperado, encontraremos o amparo para a nossa fragilidade humana. Assim sendo, agradecemos muito a Jesus e aos espíritos benfeitores que estiveram conosco neste momento. Graças a Deus.